Então é dito na profecia, você pode ver aqui em cima, que aquela mulher, ela tinha um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Será que isso se aplica somente a imagens de escultura, a idolatria desta mulher, dessa igreja? Ou isso pode ser aplicado também a outras situações de imoralidade sexual que acontece nesta igreja? Vamos ler esse texto aí que vem dizendo: imundícia da sua prostituição. Entretanto, não é somente através da idolatria que o catolicismo está cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Escândalos sexuais envolvendo padres e demais líderes católicos, largamente noticiados pela mídia, têm demonstrado de forma exacerbada a podridão e promiscuidade dentro dessa igreja. Então, meus amados, a imundícia da prostituição dessa mulher, dessa igreja, é claramente perceptível em situações como essas, que veremos algumas delas aqui. Olha, por exemplo, o que diz o historiador católico e ex-jesuíta Peter de Rosa. Ele escreve o seguinte: os papas tinham amantes de 15 anos de idade e eram culpados de incesto e de toda espécie de perversão sexual. Tinham inumeráveis filhos. Papas eram assassinados no próprio ato de adultério pelos maridos enciumados, que os apanhavam na cama com suas esposas. Havia um velho ditado católico que dizia: por que ser mais santo do que o Papa? Isso aí foi escrito por Dave Hunt, né? Ele cita esse ex-jesuíta Peter de Rosa em seu livro A Woman Rides the Beast, que significa, né, a mulher montada na besta, página 78. Na versão em inglês e na versão em português está na página 82. Eu tenho aqui esse livro em minhas mãos. É esse aqui, olha, A Mulher Montada na Besta. Este é o volume 1. Aqui tem o volume 2 também. O volume 2, A Mulher Montada na Besta. E esses livros, meus amados, eu estou lendo esse aqui. Estou quase terminando de ler esse aqui. Depois eu vou ler o outro. Eles descrevem com várias fontes, largamente citadas aí, depravações e mais depravações, abominações e mais abominações praticadas por essa igreja, pelos seus líderes máximos, pelos seus padres, pelos seus papas, ao longo da história. Como nós vimos nesse texto aí, existem muitos outros que vêm dando ciência de todas essas terríveis abominações que foram praticadas por essa mulher depravada, lasciva, por essa igreja profana. É certo que existem muitos fiéis dessa igreja, que são corretos, que têm uma vida correta, direita. Eu peço que você não se sinta ofendido por isso, porque Deus sabe, Deus conhece, nós também temos consciência de que existem pessoas sinceras no meio deles. Mas é preciso abandonar a idolatria, as doutrinas antibíblicas seguidas por este sistema religioso, porque dentro em breve a ira de Deus cairá sobre vós. Aqui eu quero ler alguns trechos desse livro. Eu não coloquei aqui porque na época que eu elaborei esse seminário, eu não tinha esse livro, não tinha comprado esse livro, não tinha lido esse livro, mas agora eu quero ler aqui um trecho, a página 172.
que tem aqui no seu subtítulo A Vida na Corte Papal, que diz assim: por muitos anos existia um ditado popular que dizia: Roma tem mais prostitutas do que qualquer outra cidade no mundo, porque ela tem mais celibatários. O Papa Sisto IV, de 1471 a 1484, transformou esse fato em fonte de considerável lucro, taxando os inúmeros bordéis como um imposto para a igreja. Dessa maneira, ele conseguiu mais riqueza ainda, impondo uma taxa sobre as amantes mantidas pelos padres. Will Durant registra o seguinte: havia 6.800 prostitutas registradas em Roma em 1490, sem contar com as praticantes clandestinas, numa população média de 90 mil habitantes. Em Veneza, o censo de 1509 registrou 11.654 prostitutas, numa população média de 300 mil habitantes. Foi produzido de forma rudimentar um catálogo de todas as principais e mais honradas cortesãs de Veneza, com seus nomes, endereços e taxas. Olha o que mais continua dizendo aqui o texto. Agora a citação de Will Durant acaba aqui, né? Esse Will Durant é autor de uma coleção de livros de história chamada História da Civilização. Aí o texto aqui agora do autor do livro, que é Dave Hunt, né? Ele continua dizendo aqui, ó: ao se tornar o Papa Alexandre VI, 1492 a 1503, Rodrigo Borgia, que havia cometido seu primeiro assassinato aos 12 anos de idade, gritava triunfantemente: eu sou Papa, Pontífice, Vigário de Cristo. Gibbon o chama de o Tibério da Roma cristã. Embora poucas vezes fingiu ser cristão, era, como todos os papas, profundamente devotado a Maria. Sobre ele, um erudito importante de Florença escreveu o seguinte, note o que ele escreveu: sua maneira de viver era dissoluta. Ele não conhecia vergonha, nem sinceridade, nem fé, nem religião. Além do mais, estava possuído de uma avareza insaciável, uma ambição ostensiva e uma paixão abrasadora pelo progresso de seus muitos filhos, que, a fim de obedecer a seus iníquos decretos, não hesitavam em empregar os meios mais hediondos. E encerra a citação desse autor, né, que no livro tem a referência, mas está lá no final da página. Não vou lá, mas eu quero terminar um outro trecho aqui, né, para vocês. Assim como seu antecessor, o antecessor do Papa Alexandre, né, VI, que foi o Papa Inocêncio VIII, de 1484 a 1492, Borgia, sendo um pai carinhoso, reconhecia os que eram seus filhos, batizava-os pessoalmente, dava-lhes a melhor educação e oficiava orgulhosamente seus casamentos no Vaticano. Tais cerimônias eram assistidas pelas proeminentes famílias de Roma. Alexandre VI tinha 10 filhos ilegítimos reconhecidos. Olha só, um papa com 10 filhos ilegítimos reconhecidos por ele. 4 deles, incluindo os notórios César e Lucrécia, eram filhos de Vanosa Catanei, sua amante favorita. Quando Vanosa faleceu, Borgia, então com 58 anos, tomou Giulia Farnese, uma jovem recém-casada de 15 anos de idade. Ela conseguiu que seu irmão fosse oficiado cardeal, que ficou conhecido posteriormente como cardeal de Saias. Este irmão de Giulia mais tarde tornou-se o Papa Paulo III, 1534 a 1549, e convocou o Concílio de Trento para enfrentar a reforma. Aqui tem muitas outras citações, né, terríveis no livro, que falam de todas as depravações praticadas por esta grande meretriz, né, que, por exemplo, o capítulo 13 tem como título A Sedutora de Almas, que fala dessas abominações, né, praticadas por essa igreja. Aí, depravações de toda ordem, né? É dito que eles tinham amantes, que eles passavam a noite, do sábado para o domingo, a noite toda, com até 4, 5, várias prostitutas,
aí tendo relações com elas, e no domingo de manhã eles iam para as catedrais aí oficiar as missas. Eram coisas terríveis, meus amados, que aconteciam, e coisas ainda que continuam acontecendo, como nós vamos ver um pouco mais adiante, né? Mas vamos ver aqui algumas notícias, né, que vêm dando ciência dessas abominações. Por exemplo, aqui vocês veem, né, a imagem de um padre. A Argentina condena padre Júlio Grassi a 15 anos de prisão por pedofilia, né? Aqui nós temos uma outra, olha. Padre brasileiro pagou 40 mil reais para barrar vídeo de sexo entre ele e um menino. Aqui, ó. Até a imagem embaçada aqui do rosto do menino, né? Então esses escândalos de pedofilia demonstram claramente aí a imundícia da prostituição dessa igreja.